Destaque: o Rio de Janeiro foi palco de mais um capítulo de guerra entre Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Neste domingo, um sargento da Polícia Militar morreu após ser atingido por disparos na cabeça durante uma operação nos complexos da Pedreira e também do Chapadão, que ficam na zona norte da cidade. 3 suspeitos foram baleados durante os confrontos, 2 não resistiram e morreram em unidades de saúde. Vários vídeos foram compartilhados nas redes sociais e mostram um homem sendo jogado em uma fogueira, identificado como integrante do Comando Vermelho. Mota, nós que não somos do Rio de Janeiro, pelo menos eu que sou nascido e criado aqui em São Paulo, sempre, naturalmente, acompanhei as notícias e as notícias sempre apontaram a atuação de uma facção aqui em São Paulo, a maior do país. Só que no Rio de Janeiro tem uma dinâmica diferente, né? Há uma disputa entre facções, também tem as milícias. Como é que funciona essa dinâmica do crime organizado aí no Rio? E muitas vezes essas facções entram em confronto, a população ali sofre demais, a polícia tenta dissipar essas confusões. Conta um pouco esse bastidor da disputa pelos territórios ali no Rio, hein? Essa é a realidade do Rio de Janeiro há muito tempo, Caniato. Uma grande diferença entre o panorama de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo. São Paulo tem um monopólio do crime, um cartel chamado PCC. No Rio de Janeiro são 3 facções. É difícil decidir qual é a pior situação. Em São Paulo, muitas vezes, as pessoas têm uma falsa sensação de segurança, porque não tem esses episódios de brigas entre facções, porque só tem uma facção. Agora, na hora que essa facção resolve comandar um salve geral, São Paulo para. São Paulo negligenciou o combate ao PCC durante muito tempo. O custo desse combate está sendo pago agora pelo governador Tarcísio e pelo secretário Derrite. O Rio de Janeiro tem um agravante que São Paulo não tem, graças a Deus, que se chama ADPF 635. Foi uma decisão judicial que suspendeu as operações policiais nas comunidades do Rio, exceto em casos excepcionais. A Polícia do Rio já denunciou várias vezes que o Rio se tornou um refúgio para criminosos de todo o Brasil. Criminosos cada vez mais armados e que constroem barreiras de concreto e aço para impedir o acesso da polícia a vários locais. Há uma semana atrás, eu recebi uma carta de um seguidor meu contando a história do pai dele, que tinha imóveis num bairro do Rio de Janeiro chamado Vila Cosmos. Ele disse: Mota, o meu pai perdeu tudo, porque aquela região agora foi ocupada, tomada pelo narcotráfico. O que me impressiona, Caniato, é como as nossas autoridades, tão ciosas dos poderes e prerrogativas do Estado brasileiro, como elas assistem a isso com tranquilidade. E no momento em que essas coisas pioram a cada dia, o que a gente vê do Estado brasileiro é a decisão de descriminalizar o porte de maconha até 40 gramas e uma decisão complementar de fazer um mutirão. Mutirão para quê, Mota? Para tomar de volta essas áreas do narcotráfico? Não. Mutirão para soltar traficantes que tenham sido presos usando como argumento essa história das 40 gramas de maconha. Pois é, você, Cristiano Beraldo, guerra entre facções no Rio de Janeiro, um policial, infelizmente, perdeu a vida, enfim. O Rio de Janeiro tem muitas comunidades, né? E o Rio tem uma característica, uma topografia muito bonita, mas também com essas comunidades em morros dificulta muito a ação policial. E somado a tudo isso, né, Cristiano Beraldo, como bem destacou o Roberto Mota, a DPF das favelas, um dispositivo que inclusive dificulta muito a atuação da polícia no enfrentamento ao crime organizado. Bom, Caniato, vamos lá. A situação do Rio, ela foi sendo construída ao longo de décadas, aonde governadores irresponsáveis, incompetentes e criminosos entregaram um protagonismo para essas facções criminosas. A mais famosa era o Comando Vermelho, depois o Comando Vermelho
teve ramificações e ainda tem o advento das milícias, que são ex-policiais canalhas que usam a sua força, as informações obtidas através da polícia para poder ocupar e dominar áreas. Então, existem problemas ali de várias naturezas. Só que não existe disposição para resolver esses problemas. E mesmo que houvesse, hoje, essa solução ela está impedida de ser implementada em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que acha que a Polícia Estadual do Rio de Janeiro ela é muito malvadinha. Ai, 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 polícia, não pode fazer assim, não. Como é que você justifica ser violento com quem queima as pessoas, mata os policiais, usa armas com calibre tão alto que derruba helicóptero? Não, mas tem que ser bonzinho com esses vagabundos. Tem que ser bonzinho, não pode ter abuso do poder da polícia. Aí você citou, Canhata, a questão dos morros. Os morros são do Estado. O Estado é que deveria ter esses morros absolutamente mapeados, não os bandidos. Como é que agora o Estado vai dizer que, puxa vida, o acesso é difícil? O Estado fica assistindo essas facções criminosas derrubando, desmatando, derrubando árvores, desmatando tudo, para poder construir casas e prédios irregulares, fica assistindo que não vai um lá reclamar. Só que diante dessa situação absurda, o que a gente vê o prefeito da cidade do Rio de Janeiro fazer? Gravar um vídeo fofinho dizendo que agora o Rio de Janeiro vai ter uma bolsa de valores. Aê, pessoal, vai resolver o problema de todo mundo. Bolsa de valores. Aonde no mundo uma prefeitura tem que se meter em bolsa de valores, meus amigos? Só que fica todo mundo assistindo. Ai, que bonitinho. Puxa vida, o Rio de Janeiro também tem o seu Pablo Marçal, todo mundo motivado. Aí o cara que está tomando tiro lá na comunidade deve estar pensando o quê? Opa, vou conseguir um emprego, agora eu vou trabalhar na Bolsa de Valores e serei um orgulho para a minha família. Ah, faça-me um favor, está faltando gente para falar sério, está faltando a população carioca. Parar de cair em conversa fiada, entender que precisa fazer o seu papel e enxotar da política esses charlatães, porque é isso que está acontecendo. A vida deles é uma vida miserável e eles continuam mantendo os mesmos picaretas de sempre à frente das posições políticas. Aí realmente fica muito difícil. Você, Dávila, claro, a notícia principal, guerra de facções no Rio de Janeiro. Um policial, infelizmente, perdeu a vida, mas, claro, é preciso considerar essas disputas territoriais que acontecem em muitas comunidades do Rio de Janeiro e, somado a isso, todas as dificuldades da polícia no enfrentamento a essas facções criminosas e, além disso, as milícias que atuam em muitas delas. Dávila. Bom, primeiro que este é um episódio triste que mostra como o crime organizado vem cada vez mais ganhando a guerra contra o Estado brasileiro. No fundo é isso, cada vez mais essa briga de facções é um controle territorial, é transformar a vida de gente que trabalha duro, mora nessas comunidades num verdadeiro inferno, né? Porque você está no meio do fogo cruzado dessa guerra de facção por controle de droga, por controle de comunidade. Por quê? Porque isso é como o tráfico se fortalece. Então é o retrato mais triste hoje da sociedade brasileira, como o Estado está perdendo a guerra para o narcotráfico. Não só na ousadia, como eu disse aqui, transformar no inferno a vida de gente séria que mora nas comunidades e trabalha duro, e mostra que o Estado brasileiro continua não tendo uma política pública de combate ao crime organizado. E como eu venho sempre dizendo aqui nos Pingos nos Is, para mim este é o problema número 1 que nós temos de enfrentar. O Beraldo lembrou muito bem, não existe investimento em um país onde o crime organizado toma conta, não tem como. Achar que o Rio de Janeiro vai ter investimento na Bolsa de Valores, com o pau comendo no morro, não tem a menor condição. Então, assim, é um surrealismo da política municipal que acha que vai conseguir atrair investimento numa seara que hoje é totalmente dominada pelo tráfico.
O Mota bem lembrou que em São Paulo a coisa parece um pouco melhor porque tem um monopólio do PCC, mas o fato é que é mais uma vitória do crime organizado. Se é monopólio, se é disputa de ponto, a ousadia desses traficantes, a ousadia do crime organizado mostra que o Estado assiste de braços cruzados o que está acontecendo no Brasil, destruindo famílias, destruindo comunidades e revelando a impotência absoluta do Estado brasileiro de lidar com uma obrigação básica de qualquer Estado, que é manter a ordem, a segurança e combater a violência. Pois é, antes de virar a página, eu acho que o Mota tem um complemento a fazer por conta dos comentários do Dávila e também do Cristiano Beraldo. Mota, quer arrematar você? Enfim, trouxeram aquele vídeo que repercutiu muito do Eduardo Paes, até imitando o sotaque dos paulistas ou paulistanos, comemorando a chegada da Bolsa de Valores ou o retorno da Bolsa de Valores ao Rio. Também teve um outro vídeo em que ele disse que teria o objetivo de trazer o YouTube para um grande show em Copacabana. Enfim, algumas declarações que também repercutiram em meio a uma situação difícil em alguns aspectos na cidade. Mota. Eu não sou tão duro assim como o Beraldo é com o eleitor brasileiro. Eu acho que o eleitor brasileiro tem uma missão muito difícil. Primeiro, as escolhas dele são feitas em um cardápio que não foi montado por ele. Você, quando vai votar para qualquer cargo, prefeito, ou governador ou presidente, você não pode votar em qualquer um. Por exemplo, eu posso achar que o Cristiano Beraldo é o melhor candidato para o prefeito do Rio, mas eu não posso votar nele. Porque, primeiro, ele tem que ser filiado a um partido. Segundo, o partido tem que concordar que o Cristiano Beraldo vai concorrer. E nessa decisão, geralmente, são eliminados aqueles candidatos nos quais a gente gostaria de votar. Então, o eleitor já tem um cardápio completamente limitado. O eleitor não tem acesso a todas as informações que ele precisa. Durante toda a sua vida, desde o ensino fundamental até, seja lá onde for que ele interrompeu o ensino, ele só aprendeu coisas erradas, né? O método Paulo Freire, a pedagogia do marxismo. Ele provavelmente assiste, né, um canal de televisão que, se ele assistir ao Pingos nos Is, a Jovem Pan, ele está bem. Mas se ele assistir qualquer outro canal de televisão, ele vai receber uma dose diária de desinformação. O brasileiro é treinado para achar que o Estado é a solução para tudo, que a melhor coisa para mim é fazer um concurso público e arranjar uma boquinha, e que se eu for amigo de um político, melhor ainda, e que o voto é para você negociar, vender, arrumar um esqueminha. Isso é o que a maioria dos nossos políticos ensina com as suas palavras e o seu exemplo ao eleitor brasileiro. Aí você pega uma população que tem uma dificuldade enorme para sobreviver, que acorda 4h30 da manhã para pegar um ônibus para ir trabalhar, volta para casa 8 horas da noite, morto de cansado. Essa pessoa não tem condição, né, de fazer uma escolha com todo esse contexto. E para não falar que quando você vai votar para deputado estadual, são 1.000 candidatos, para deputado federal, são 1.000 candidatos. Então, eu acho que se a gente mudasse isso, por exemplo, para o voto distrital, a gente já teria um avanço enorme. No sistema atual, eu acho injustiça colocar essa culpa no eleitor de uma forma tão dura como o Cristiano Beraldo faz. E também eu quero dizer uma coisa, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sofre ele serve como um laboratório onde são testadas maldades que depois são exportadas para o Brasil inteiro. Então, vide a questão da DPF 635. A maioria dos cariocas que eu conheço é formada por pessoas trabalhadoras, esforçadas, honestas, que têm horror a isso tudo que está acontecendo. Mas o que é que uma pessoa trabalhadora, honesta, decente, que mora num bairro periférico, que trabalha 12, 15 horas por dia, o que ela pode fazer nesse sistema que a gente tem hoje? A única coisa que ela pode fazer, Caniato, hoje, que ela não podia fazer há pouco tempo atrás, porque não existia,
é colocar a sua opinião nas redes sociais. É ouvir o que nós estamos dizendo aqui, depois ir para as redes sociais e dizer, olha, o Mota falou isso, eu concordo com ele, replica o nosso vídeo. Sim. E aí você tem explicação do porquê a prioridade número 1 no Brasil hoje é o combate à desinformação, tradução, censura. Rápida parada, o Beraldo comenta na volta, mas em 90 segundos, 1 minuto e meio, a gente está de volta. Rápido break comercial, a gente conta com você, hein? Fica na sintonia da Jovem Pan. Até já. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes desta segunda-feira, sempre com a análise dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Cristiano Beraldo e também o Luiz Felipe Dávila. Há pouco nós trouxemos a notícia de uma briga, um evento, uma troca de tiros entre duas facções criminosas. No meio, a polícia militar que foi acionada também tentou coibir essa troca de tiros entre os criminosos. Um policial, infelizmente, foi atingido. 3 suspeitos de uma dessas facções também foram baleados. 2 morreram em unidades de saúde ali da região, na zona norte do Rio, salvo engano. Enfim, aí nós amplificamos o debate sobre os principais desafios do estado do Rio de Janeiro no enfrentamento à criminalidade. Antes do break comercial, nós tivemos um comentário do Mota fazendo um recorte, uma análise em relação a essas dificuldades do Rio de Janeiro. E eu acho que o Cristiano Beraldo tem só um último comentário a fazer em cima do que o Mota trouxe, a reflexão trazida pelo Mota, né, Beraldo? Só para a gente fechar. Não, sem dúvida. O Mota tem toda a razão quando ele diz que o eleitor ele é uma vítima desse sistema eleitoral atual. Isso é verdade. O sistema político eleitoral brasileiro foi feito para o eleitor, que é o que tem a peça fundamental, que é o voto, para que ele seja a figura menos importante nesse processo. Só que caberá ao eleitor participar de forma ativa do processo político e eleitoral para que a gente tenha alguma possibilidade, alguma expectativa de melhora. Porque se ele não compreender a importância do seu papel, se ele continuar votando nos mesmos, porque é mais fácil, esse aí eu já ouvi falar, aquele outro ali eu não sei quem é, mas também ele não vai atrás para saber. É preciso ter curiosidade, vontade. É preciso que o brasileiro comece valorizando a reunião de condomínio. As pessoas não querem ir na reunião de condomínio, que impacta diretamente a sua vida, o horário de funcionamento da portaria, o funcionamento do elevador, quanto custa todo mês de taxa condominial e tal, e as pessoas não vão. Então tem que começar por aí, tem que entender que o vereador, o prefeito, são as figuras que têm maior impacto na sua vida, porque é obrigação deles zelar e cuidar da calçada onde você anda, da rua onde você dirige, da iluminação, da segurança feita pela Guarda Municipal e tantas outras coisas. Então as pessoas precisam compreender, e o Mota lembrou bem, hoje com as redes sociais você consegue se informar com muito mais facilidade e também expressar a sua opinião com mais facilidade e intensidade. Essas ferramentas precisam ser utilizadas como forma de pressão, mas não abra mão do seu papel fundamental, que é se informar e escolher bem, escolher direito aqueles que efetivamente vão te representar.